Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Everton Lima Menezes, professor da FUCAP. Iremos criar um resumo sobre a disciplina de Ciências de Materiais. Aqui nesse vídeo, iremos abordar um pouco sobre as forças horizontais e as forças verticais. Foi proposto no slide 2, da aula da disciplina de Ciências Materiais, as componentes. Quando eu falo em componente, são todas as forças no único sentido, no eixo X, e forças no sentido do eixo Y. Então, qualquer bloco ele está sendo decomposto, quando ele está em equilíbrio, em forças. Nós podemos decompor aqui de acordo com o plano cartesiano. Onde esse eixo é referente ao eixo X e esse outro eixo é referente ao eixo Y. Então, todas as forças que forem inseridos somente para o eixo X, ele é referente ao eixo X. E todas as forças referentes ao eixo Y é referente ao eixo Y. Diferente será quando nós estivermos aplicando a regra do paralelogramo, que a gente brinca tanto com o eixo X quanto o eixo Y. Então, nesse sistema aqui, se eu estiver aplicando uma força, vou chamar de F1, nesse sentido, isso quer dizer que para o eixo X, estou aplicando uma força F1, tá? Se eu estiver aplicando uma outra força, só que no sentido contrário, posso chamar de F2, isso quer dizer que eu também estou aplicando uma força F1 para a direita, assim como um F2 para a esquerda, A tendência é haver um equilíbrio aqui. E isso para o eixo X. Também é possível identificar numa situação dessa componente para o eixo Y. Então, se eu estiver aplicando uma força para cima, vou chamar de F3, isso quer dizer que eu tenho uma força F3 sendo aplicado na componente FY. E assim, como eu tenho positivo ou negativo, eu posso fazer no outro sentido, criar uma força F4, também relacionado à componente ou ao eixo Y. O nosso colega, ele falou que lembrou lá no ensino médio que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Quando a gente fala em somatória das forças, a gente está se referindo a um eixo. A um eixo. Como assim a um eixo? Se eu estou trabalhando com o eixo X, é claro que a somatória das forças para o eixo X tem que ser igual a zero. Se eu estiver trabalhando com o componente Y, com o eixo Y, a minha somatória de forças para o eixo Y também é igual a zero, Então, se eu estiver isolando apenas a parte do X aqui, a parte do X, vamos dizer que F2 não existe, só existe F1. Logo, a somatória de forças para o eixo X tem que ser igual a zero. Logo, eu tenho só uma única força, que é a mesma coisa aqui, F1. Então, a somatória de forças para a componente Fx
é F1. Só que eu sei também que Fx é igual a zero, então F1 também é igual a zero. Agora vamos supor que eu também estou usando a força F2. Nós vimos por nomenclatura que tudo para a direita é positivo, tudo para a esquerda era negativo, né? Então se o F1 está para a direita e tem um sinal positivo, logo o F2, que ele está vindo para a esquerda, ele vai ter o sinal invertido. Então a somatória de forças para o Fx é igual a F1 positivo menos F2. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Tudo isso igual a zero. Então chegando aqui, nós fizemos a interpretação das forças atuantes no eixo X, que elas são F1 e F2. Então a formulação para encontrar a somatória de forças é pegar o positivo e subtrair com o negativo. Isso para eixo X. Vimos aqui também que é possível realizar para o eixo Y, desde que haja ou tenham forças atuando. Então aqui nesse bloco é possível identificar F3 e F4. Nós falamos lá no slide 2, deixamos claros que por nomenclatura a gente vai adotar para baixo positivo e para cima negativo. Aí a gente já utiliza somatória das forças para o eixo Y tem que ser igual a zero. Se eu estiver trabalhando somente com F3 e está com sentido negativo, então minha somatória de forças é igual a menos F3, né? Igual a zero. Isso somente para F3. Mas professor, se aparecer essa componente F4 aqui, ou se fosse F4, como é que ficaria? Ficaria assim. Somatória de forças para Fy é igual a menos F3 mais F4. Tudo isso é igual a zero. Mas professor, eu cheguei numa formulação parecida com a do Fx, né? E realmente é assim. Quando a gente trabalha com orientações positivos e negativos e identificação de forças. Nisso aqui eu faço um resumo em relação à somatória de forças. As minhas somatórias de forças, ela está relacionada com a força resultante. Então, se eu tenho aqui a componente Fx, a somatória de Fx é igual a F1 menos F2 igual a zero, logo, a minha força resultante, ela vai ser igual a Fx, a somatória de Fx. Então é F1 menos F2. E aqui também é a mesma coisa. Se eu tenho uma somatória de forças para Fy, eu posso dizer que ele é a força resultante. Então a força resultante é igual a menos F3 mais F4. Tá bom? Isso quando a gente estiver falando sobre orientações, sobre forças nos sentidos verticais e no sentido vertical, sentido horizontal. Temos um exemplo aqui referente a forças no sentido do eixo X, tá? Se nós separarmos aqui o plano cartesiano, aqui está para o eixo X. Então, como ficaria a decomposição ou a formulação aí? Primeiramente, a gente vai identificar que no eixo Y a gente não tem nenhuma força sendo aplicada. Vimos lá no resumo que tínhamos o F3 e o F4. Nesse sentido aqui a gente só tem interatividades de lados opostos para o sentido X. Né? Então vamos fazer a somatória de forças para o eixo X. Então a somatória de força para o eixo X, ela tem que ser igual a zero.
A primeira força que eu identifico aqui, né, por nomenclatura, é 200. Então eu sei que a somatória de forças para o eixo X é igual a 200 newtons. Isso positivo porque está para o lado direito. Já aqui temos uma força do sentido contrário, por nomenclatura negativa, sinal invertido em relação à primeira. Logo temos aqui 100 newtons. Então temos o F1 menos F2. Né? Então a somatória de forças para o eixo X é igual a 200 newton menos 100 newtons. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, utilizando uma força aplicada com intensidade de 200 newtons para a direita, e mesmo assim eu implementar uma força de 100 newtons para a esquerda, né, eu tenho uma componente, uma resultante para o eixo X, é claro, de 100 newtons. Lembrando que a somatória de forças de Fx é a mesma coisa que força resultante, né? Ou se eu quiser, eu posso nomear como somatória de forças. A gente já brinca com força resultante para o eixo X. Mas professor, se de repente aparecer aqui, ó, uma outra força com 50 newtons, o que eu devo fazer? Eu devo somar todas que estão para o mesmo sentido, subtrair da outra que está no sinal contrário, no caso negativo. Se eu tenho aqui 200 que está indo para cá, para esse lado aqui, para a direita, para minha direita, temos 50 que também está indo para lá. Então, por formulação, eu já sei que minha somatória de forças para o eixo X é igual a F1, né? Que é 200, mais F3, menos F2. Então, minha somatória de forças para o eixo X é igual a 250 menos 100, né? 250 menos 100, $150 newtons. Então, minha força resultante para essas três forças sendo aplicadas num bloco de 2 kg, ela é de aproximadamente 150, que é a mesma coisa que força resultante para o eixo X, né? Também é possível que encontrar, né, na verdade, a aceleração, visto que já nos deram todas as forças atuantes, já nos deram também a massa, quantidade de massa desse bloco. Então vamos lembrar de uma formulação. Formulação do slide 1 e slide 2. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa força resultante, ela tanto pode ser para x quanto para y. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Né? Então, se eu tenho aqui, vamos supor que esse 50 não existe. Só tem 200 e 100. Né? Logo, a minha força resultante dela vai ser 100 newtons. Se eu estou aplicando 100 newtons numa carga de 2 kg, qual será a minha aceleração no final? Basta aplicar nessa formulação. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vou colocar x aqui, tá? Quanto é a minha força resultante para x? 100. Quanto é a minha massa? 2 kg. Quanto é a minha aceleração? Não sei, é isso que eu quero encontrar. Então, passando dividindo, a aceleração é igual a 100 dividido por 2. Logo, 10 dividido por 2, 5, né? Então, eu tenho 50 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Para esse bloco, desde que esteja a 200 e 100
de forças. Então vamos supor que eu estou inserindo essa terceira força aqui. Então eu tenho 200 mais 50 menos 100. Logo eu já tenho força resultante de 150 newtons, né? Então minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante eu sei que é 150 dividido igual a massa, que é 2 kg, vezes o ar. Então a minha aceleração, eu passo dividido por 2, é 150 dividido por 2, né? 150 dividido por 2. Que no caso aqui será 75 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós inserimos, nesse exemplo, a identificação de forças, né? Positivos e negativos. Nós conseguimos identificar a somatória de forças. Lembrando que somatória de forças, vocês vão aplicar na mecânica em geral, tem que ser igual a zero. Assim como também as forças, existem os momentos. A somatória dos momentos também tem que dar igual a zero. A somatória de forças ela pode ser aplicada para o eixo X, para o eixo Y, e quando nós estivermos falando de 3D, ela será aplicada na terceira dimensão, né, no 3D. Vimos aqui que é muito fácil somente pegar a orientação ou o sentido da seta. Para cá positivo e para cá negativo. Então tudo para a direita eu somo, subtraio com tudo que está para a esquerda. Isso vale para forças aplicadas no sentido vertical também, tá? Nessa imagem, desse quadro, é referente às forças verticais, né? Como qualquer força vertical, ela está sob a atuação da gravidade, né? A Terra está atraindo qualquer corpo, né, para ela. E a gente lembra do ensino fundamental e ensino médio que a força da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Só que no ensino técnico e graduação, a gente aplica com uma constante de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E todo bloco no sentido vertical, qualquer material que está sob a atuação de forças verticais, né, é claro que ela também está sob a ação das forças peso, que é essa aqui, que ela é parecida com a força resultante. A única mudança é que o P é a mesma coisa que força resultante, o M é M de massa, e o G que modifica, onde aqui é a aceleração normal, aqui é a força da gravidade ou a força G. Tudo bem? Então nós vimos no exemplo anterior sobre forças horizontais. Falamos que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Por nomenclatura, vamos adotar que para cima era negativo e para baixo será positivo. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é a somatória de forças para o eixo Y tem que ser igual a zero. Vamos identificar as forças. Somatória de forças para o eixo Y. Temos a primeira força, positivo, para baixo. E a próxima é negativa, porque está empurrando ou está puxando para cima. Tudo isso é igual a zero, né? Então aqui a gente definiu uma formulação para essas duas forças. Mas professor, se de repente eu colocar uma terceira força aqui, eu vou chamar ela de F3, como é que ficaria a minha formulação? A minha formulação ficaria assim, da seguinte maneira. A somatória de forças para o eixo Y é igual a F1 para baixo, que é positivo, mais F3 menos F2. Tudo isso igual a zero, né? Então, independente de quantidade de força está sendo aplicada aqui, ou você soma,
e depois você subtrai. Fica muito mais fácil dessa maneira. A gente sabe que Fy é a mesma coisa que a força resultante para Y. Então, qual é a força resultante para esse sistema? F1 mais F3 menos F2 igual a zero. Né? Então, vamos colocar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 300 newtons de força 1, 50 de força 3 e 200 de força 2. Né? Logo, a minha somatória de forças para o eixo Y é igual a F1, que custa 300 newtons, mais F3, que vale 50 newtons, menos F2, que vale 200 newtons. Então, minha somatória de forças, né, para esse sistema é de 150 newtons. Né? 150 newtons como somatória de força para o eixo Y, ou é a mesma coisa que força resultante para o eixo Y. Como nós estamos trabalhando no sentido vertical, né, vimos que na horizontal é só colocar a massa vezes a aceleração do lado. Então, nesse esquema aqui, né, se eu não souber a massa, que eu quero identificar a massa, é só colocar 150 igual a massa vezes a gravidade, que é de 9,81. Logo, a minha massa para esse sistema aqui seria de 15,29 quilogramas. Né? Então, para esse sistema vertical aqui, aplicando 3 forças, uma de 300, uma de 50, uma de 200, né? Está sob a atuação de forças verticais, logo a minha massa de todo esse sistema, ela será aproximadamente, vou colocar aqui um tio, aproximadamente 15,29 kg. No slide 2 também foi proposto um teorema, o famoso teorema de Pitágoras, né? A aplicabilidade desse teorema de Pitágoras, ela é referente ao tipo de esforço ou de força que está sendo aplicado. Nesse caso aqui, né, temos uma força aplicada para o eixo X e uma força aplicada no eixo Y. Só que F1 e F2. Só que o ângulo de aplicabilidade de forças entre F1 e F2, ela é um ângulo, né, com essa característica, com um ângulo de 90 graus, né, que é o ângulo reto. Então, se eu tenho uma força F1 e uma força F2 para um sistema 90 graus, nada mais que nada menos que a força resultante dela, né? A força resultante dela, tá errado, tá? Isso aqui é para ficar mais inclinado, é para ficar mais bonito, né? A força resultante dela é essa, né? Força resultante dela é essa. Vimos lá no ensino fundamental
em uma diagonal, né, traçada no ângulo reto de 90 graus, ela é chamada de hipotenusa, né? Ela é chamada de hipotenusa. Logo, essa minha força resultante, ela é igual à hipotenusa. Eu vou chamar de hip, tá? Sei também que meu F2, se eu fizer uma projeção para a direita, eu também ainda vou continuar sendo F2. Se eu pegar a minha força F1, tá para a direita, né? Fazer uma projeção para cima, ele também ainda vai ser F1, né? Logo eu tenho um ângulo de 90 graus em todos os vértices. Então, para isso eu utilizo o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, né? Vou para aquele barbudão lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Barbudão, Teorema de Pitágoras, ou Pitágoras, ele falou que a minha hipotenusa ao quadrado, ela é igual à minha somatória de forças, ou somatória de arestas, também ao quadrado. Cateto, né? Ao quadrado. Né? Como eu sei que minha hipotenusa é igual à força resultante, então minha força resultante é igual à hipotenusa, né? Ao quadrado. Esse quadrado aqui, nada mais que nada menos, ele é convertido numa raiz quadrada. Então, quando vocês encontrarem um sistema com um vetor, são vetores, né, de força, com F1 e F2 e realizar um ângulo de 90 graus, vocês utilizam o Teorema de Pitágoras. Né? Professor, o senhor está usando muita letra. Como é que ficaria com números? Vamos supor que meu F1 ela tem uma força de 8 newtons. O meu F2 tem uma força de 100 newtons. Quanto será, ou qual será o valor da minha força resultante desse sistema? Já sei que é um ângulo de 90 graus, tem hipotenusa. Eu vou utilizar minha regra do Teorema do Pitágoras. Então, fica muito mais fácil vocês utilizarem isso aqui. Então, minha força resultante é igual a... Qual é o valor de F1? É 8 ao quadrado. Mais... Qual é o valor de F2? É 6. 6 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, força resultante é igual a... Professor, quanto é 8 ao quadrado? 64. E 6 ao quadrado é 36. Força resultante é igual a 64 mais 36 é igual a 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10 newtons. Então, a minha força resultante, que é igual à hipotenusa, ela tem 10 newtons, né? Então, eu aplico 8 newtons aqui, 6 newtons aqui, e a consequência da aplicabilidade dessas forças é uma força que vai resultar com 10 newtons na diagonal, né? Mas, professor, se eu alterar meus valores, né? Se ao invés de ser 8, for 10, e ao invés de ser 6, ser 8. A aplicabilidade na formulação é semelhante.
ou idêntica praticamente, só vai mudar esses números. Sei que meu F1 é 10, logo 10 ao quadrado, mais F2 que eu sei que é 8 ao quadrado. Força resultante é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 8 ao quadrado é 64. Força resultante é igual a 100 mais 64 é 164, né? E quanto é a raiz quadrada de 164? De acordo com a calculadora, minha força resultante de raiz quadrada de 164 é 12,80 newtons, né? Então, aumentei aqui força no eixo X, aumentei também força no eixo Y. Logo, a minha força resultante aumentou. Vocês lembram que aqui era 6, aqui era 8 e aqui era 6. Aumentei 2 newtons em cada região. Logo, eu deixei de ser 10, que eu era antes, para virar 12,80 newtons. Então é proporcional. Então essa é a aplicabilidade do Teorema de Pitágoras para uma decomposição de forças cujo ângulo seja de 90 graus. Temos a atuação do eixo X e a atuação do eixo Y. Então, nesse sistema de plano inclinado, temos o Px, que já é 50 newtons. O Py, que é 86,60 newtons. E a força normal, que é ao contrário de Py, que é 86,60. Como o bloco está sob inclinação, está sob queda, né? Ele está sob queda numa única direção, né? Com aplicabilidade da força Px, do componente Px. E, consequentemente, a força resultante para esse tipo de exercício ou de atividade, ela é igual à minha força Px. Logo, a minha força resultante, se eu conheço Px é 50 newtons, então é 50 newtons corresponde à minha força resultante. Vimos também lá nos slides anteriores que a minha força resultante ela é massa vezes a aceleração. Qual será a aceleração de queda desse bloco que tem 10 kg no ângulo de 30 graus? Né? Então, se eu sei que a minha força resultante é 50, sei também que a minha massa é 10 kg e a aceleração que eu quero encontrar, a aceleração é igual a 50 dividido por 10. Logo, a minha aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Então aqui a gente definiu Px, Py, força normal, força resultante e a aceleração desse bloco quando ele está caindo. Bom, aqui nós iremos falar um pouco sobre o sistema que envolve o paralelogramo. O sistema que envolve o paralelogramo, geralmente ele é composto por dois vetores, né? Nós vimos lá que para inserirmos o Teorema de Pitágoras, né, nós temos que fazer o uso, né, de um ângulo de 90 graus. Né? Isso se ele fosse assim, fosse reto, né? Nós teríamos o Y e o X. Isso reto. Aqui
aqui é para ser reta, tá? Eu sou meio torto. Assim. E esse ângulo seria 90 graus. Aí daria para aplicar o teorema de Pitágoras. Só que a gente observa aqui que o F1 ele já tem uma certa inclinação em relação ao eixo Y. E o F2 ele já tem uma certa inclinação no eixo X, né? Então a gente tem que utilizar um outro mecanismo. E uma das regras é a regra do paralelogramo. Então se eu eliminar isso aqui, vai ficar somente os eixos, ou as forças F1 e as forças F2. Beleza? Então a primeira coisa que eu devo fazer para um sistema que envolve o paralelogramo é fazer projeções. Como assim projeções? Essa força F1 eu devo projetar para baixo, né? E a minha força F2 eu tenho que projetar para cima, né? Ficaria mais ou menos assim. Só que meu F2 ele nunca vai deixar de ser F2. Então aqui o F2 é F2. E o meu F1 que foi projetado também é F1. Beleza? A linha que sai desse ponto até chegar aqui nesse cruzamento, a gente chama de força resultante. Essa força resultante, ela tem um valor e ela em relação ao eixo X, que é esse eixo aqui, mais ou menos, ela tem um certo ângulo, que eu vou chamar de alfa, né? E entre o F2 e o F1 também temos uma abertura. Essa abertura eu vou chamar de θ ou Ozinho. Uma das formulações para a regra do paralelogramo utiliza-se, né? Tanto o teorema de Pitágoras aí, mas envolvendo os ângulos. Então, para eu encontrar uma força resultante, quando eu estou trabalhando com esse sistema θ aberto aqui, eu utilizo a seguinte formulação: força resultante ao quadrado é igual a minha força 1 ao quadrado, né? Vezes a minha força 2 também ao quadrado, ele aqui é mais, na vez 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o meu cosseno do ângulo que eu estou trabalhando, que é o θ. Então, essa é a formulação geral, né, para meu sistema. Na verdade aqui é mais, tá? Quando um sistema que envolve o sistema ou uma figura geométrica que parece um paralelogramo. Depois disso aqui, que é a formulação geral, eu posso também tentar redesenhar esse sistema, utilizando apenas uma parte desse meu paralelogramo. Vamos pegar essa metade aqui, ó, daqui para baixo,
essa parte achurada aqui, ó. Vamos pegar essa parte para baixo e redesenhar. Eu redesenhando esse desenho, ele ficará da seguinte maneira: assim, assim e assim, né? Onde em cima eu tenho minha força resultante, do lado direito eu tenho meu F1 e embaixo eu tenho meu F2, né? Todos eles com ângulos, entre força resultante e o F1 eu tenho um ângulo que eu posso chamar de beta. Entre o F1 e o F2 eu tenho um outro ângulo que eu posso chamar com a simbologia grega que eu não lembro o nome. Entre o FR e o F2 eu posso também ter um ângulo, na verdade, né? Eu posso chamá-la de, bora ver, vou chamar de alfa linha. Esse alfa linha aqui é para tentar diferenciar desse outro aqui. Baseado nessa imagem, a gente trabalha com um sistema ou lei dos senos e cossenos. Lei dos senos e cossenos. Essa lei dos senos e cossenos, ela é uma maneira, ela é fácil de trabalhar. Quando a gente possui três variáveis com três valores, a gente quer encontrar ou uma força de um outro componente ou o ângulo de um outro componente. Como por exemplo, se eu estiver trabalhando com F1, eu posso criar minha lei de senos e cossenos baseado nesse F1 como F1 dividir por seno do ângulo oposto a ele, que é alfa linha. É a regra da proporcionalidade. Também eu posso dizer que meu F2 aqui, ele é igual ao ângulo oposto dele, que é o seno, no caso, do beta. Posso também afirmar que minha força resultante, né? Minha força resultante é igual a seno desse ângulo aqui, que parece um Y. Então essa aqui é a minha regra, ou minha lei dos senos e cossenos. Quando isso é aplicado? Vamos supor que eu tenho o FR, eu tenho o F1, eu tenho esse ângulo e quero encontrar esse ângulo de θ, de alfa 1. Se eu estou trabalhando com força resultante em F1, eu vou usar o F2? Não. Simplesmente eu vou tirar isso aqui e vou começar a trabalhar com F1 seno de θ, ou seno de alfa 1, igual a força resultante igual a seno dividido por seno do ângulo que ele representa. Se eu tenho F1, tenho FR e tenho isso aqui, basta isolar o seno de alfa 1 para eu encontrar esse ângulo. Então ficaria seno de alfa igual a F1 vezes seno do ângulo do FR dividido pela força resultante, né? Então aqui a aplicabilidade é a matemática básica, né? Então se eu tenho componente F1, FR e eu tenho seno de alfa 1,
é só deixar em evidência o seno desse próximo ângulo aqui, né? No caso, para eu encontrar o seno de alfa 1, né? Deixo em evidência ele e faço a resolução da matemática envolvendo as outras variáveis. Ah, então se eu tiver o F1 e o F2 e eu quero encontrar o beta, parte do princípio que eu tenho esse valor, eu tenho esse outro valor e eu tenho também esse seno aqui. Então basta colocar na formulação, tirando essa parte aqui, vai ficar F1 sobre seno de alfa, F2 sobre seno de beta. Essa parte aqui não existe mais. Isso para você encontrar o valor de seno de beta. Isso já é a matemática básica que vocês já vão utilizar. Também é possível retirar dessa formulação da força resultante mais outras formulações, né? Outras formulações, como por exemplo, força resultante. Quando eu estou trabalhando somente com essa única parte do paralelogramo, a minha força resultante é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos, essa é a diferença entre as duas fórmulas. Essa aqui eu utilizo quando tem todo o paralelogramo e essa aqui eu utilizo quando tem somente uma parte do paralelogramo. Vezes 2 vezes F1, F2 vezes o ângulo do cosseno, o cosseno do ângulo oposto à força resultante. Nesse caso é esse ângulo, né? Isso para que a gente possa encontrar a força resultante. Professor, se eu tenho força resultante, né? Eu tenho F1 e eu quero encontrar o F2. Como é que eu posso fazer essa formulação matemática? Deixe o F2 em evidência, ao quadrado, FR ao quadrado, mais F1 ao quadrado, menos 2 vezes FR, vezes F1, vezes o cosseno do ângulo oposto ao F2, que no caso aqui é o beta. Então, cosseno desse ângulo. Utilizo essa fórmula para encontrar o valor da força 2, né? Já é uma vertente dessa primeira formulação. Professor, se eu tenho aqui a formulação para encontrar a força resultante, eu tenho outra formulação que eu posso utilizar para encontrar o F2. Como é que eu faria se eu tivesse força resultante e eu tivesse meu F2 e eu quisesse encontrar o F1, né? Basicamente é a mesma formulação, onde o F2 eu mudo para F1 ao quadrado, FR ao quadrado, mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes o FR, vezes o F1, vezes o cosseno do ângulo oposto ao F1, que no caso é alfa 1. Então temos três maneiras de fórmulas, né? Manuseio de fórmulas para encontrar ou o FR e a força resultante, ou o F1 ou o F2, levando em consideração que vocês já saibam, né, a maioria dos ângulos, né? A maioria dos ângulos. Lembrando que a somatória de forças para essa regra do paralelogramo, ou a somatória de ângulos, ela tem que ser igual a 360 graus, né? Então essa é a regra do paralelogramo, né? Tem a regra geral que é positivo, quando utiliza-se todo o sistema, toda a figura. Temos uma outra regra dividida em três, quando a gente utiliza a metade do paralelogramo. E também é possível identificar através dos senos e cossenos, né? Justamente para evitar
né? Ou facilitar a não utilização de certas formas grandes, né? Como por exemplo, eu tenho o ângulo seno alfa e o seno beta, e eu tenho o F1, como eu faço para encontrar o F2? É só fazer a manipulação matemática, F1 vezes seno de beta dividido por seno de alfa 1, que eu encontro o F2. E assim eu faço para FR também. Bom, aqui, gente, temos um exemplo, né? Foi um dos exemplos dado por mim, né? Ela vai estar lá no slide. E nesse exemplo aqui ele fala sobre um sistema de parafuso. Esse parafuso, né, eu não desenhei de acordo, né? Mas eu retirei pelo menos as partes principais, que é o paralelogramo. Está sujeito a duas forças, F1 e F2, sendo que a primeira força é F1 e ela tem um ângulo de 10 graus em relação ao eixo Y. Determine o módulo da força resultante. E a direção em relação à sua força resultante, que nesse caso aqui que a gente vai calcular vai ser o ângulo. Então a primeira coisa que a gente deve fazer para um sistema de paralelogramo é traçar a projeção. Então esse F1 ele pode ser projetado para baixo, né? Fica mais ou menos assim. E o meu F2 pode ser projetado também para cima. Né? Era para ficar bonitinho. E nesse meio termo, temos a força resultante, que vai se dar aqui, desse ponto até o ponto de origem. Né? Essa aqui é a força resultante. Força resultante. Essa variável aqui que nós queremos definir. E outra variável que a gente quer definir é a direção. A direção do que? Da força resultante. Essa direção ela é baseada na diferença de ângulo entre a força resultante e o próprio eixo X. Então, mais ou menos aqui, ó. Né? É possível também identificar nessa figura geométrica a seguinte situação. Sabemos que do eixo X para o eixo Y, a gente tem 90 graus. 90 graus. Se eu, de F1 até parte do Y, do eixo Y, eu tenho já 10 graus, quanto que falta para eu chegar até o eixo X? Então, basicamente, é pegar o 90 graus e subtrair de 10. Logo, eu tenho meu ângulo de 80 graus. Né? 80 graus. Agora, eu vou pegar essa imagem e vou redesenhar aqui. Né? E sei que meu F1 aqui, né? F1, F2, F2 também e F1, né? Eu sei que meu ângulo, que ficou de 30, ganhou mais 80, eu tenho junto 80 mais 30, logo eu tenho 110 graus. 110 graus aí nesse ângulo. Sei também que esse lado aqui, ó, em ângulo, ele é o mesmo daqui, desse primeiro. Logo, esse ângulo aqui também é 110 graus. Né? Sei também
que esse outro ângulo aqui de cima e esse outro de baixo, eles são muito parecidos. Na verdade, eles são idênticos. Logo, eu posso utilizar uma maneira para tentar encontrar. Então, se eu sei que se eu pegar esse ângulo aqui, somar com esse ângulo, vai dar 2 vezes o ângulo, né? 2 o ângulo. Somar com esse outro ângulo aqui. Somar com esse outro ângulo aqui. No total, eu tenho que ter 360 graus. Porque somando dá 360 graus. Né? Então, se eu pegar e resolver essa formulação aqui, eu fico com 2, o ângulo, 360 menos 110 mais 110 vai dar 220. Então, o ângulo igual a 140, que é 360 menos 220, 140 graus. Só que esses 140 graus resultante, ele tem que ser dividido para cá e para cá de maneira igual. Então o ângulo é igual a 140 dividido por 2, 70 graus. Esses 70 graus eu irei substituir aqui, ó. Aqui e aqui, né? E temos aqui a força resultante, FR. Então aqui identificamos o grau, né, desse ângulo em relação à força resultante. Né? Para encontrar a força resultante aí nesse sistema, eu posso pegar a metade dele. Logo, pega a parte de baixo. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes o F1 vezes o F2. E o ângulo que eu estou trabalhando é o oposto dele, que é cosseno de 70 graus. A força resultante ao quadrado, ele é F1 ao quadrado, que é 200 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que é 300 ao quadrado, menos 2 vezes 200 vezes 300, vezes o cosseno de 70 graus. Força resultante é igual a raiz, né? Como aqui tem um valor ao quadrado, então eu retiro ela de uma outra maneira, né? Transformando numa raiz quadrada. Então, se eu pegar 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 300 vezes o cosseno de 70 graus, eu vou ter um valor aproximadamente de 88.957,5828. E se eu retirar da raiz quadrada, eu vou ter aproximadamente 298,25 newtons. Então minha força resultante para esse sistema aqui da regra do paralelogramo, do parafuso, é de 298,25 newtons, né? Tu acha que é bastante coisa? Para mim é, mas ainda tá em equilíbrio aqui entre 200 e 300. Se eu encontrei a minha força resultante, né,
a minha força resultante. Eu também tenho meu valor do F1 e F2. Eu posso aplicar para encontrar esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa, né? Simplesmente usando a lei dos senos. Lei, seno e cosseno, né? Que a lei do seno e cosseno, ele afirma que F1 é igual a seno de alfa. F2 é igual a seno do ângulo oposto a ele, que eu vou chamar de beta. E FR é igual a seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de 70 graus mesmo. Se eu estou querendo encontrar esse alfa, né, ele está bem aqui. Eu preciso ter informações em relação a F1, que eu já tenho, que é 200. Eu vou utilizar o F2 ou seno de beta? Não vou, porque seno de beta eu ainda não sei. Então isso aqui eu não vou utilizar. Eu tenho força resultante? Tenho, achei. Eu sei o ângulo que eu vou trabalhar? Sei, é 70 graus. Então eu vou utilizar F1 e essa força resultante aqui. Então nada mais que nada menos essas duas formulações que eu irei utilizar. Sendo de 70 graus. Sei também que meu F1 ele vale 200. O seno de alfa é o que eu quero encontrar. A força resultante é 298. E o seno em relação à força resultante é seno de 70. Seno de 70 graus. Né? Nós podemos fazer o cálculo do meio dos extremos. Matemática básica. Então daí eu consigo retirar a seguinte informação. Que meu seno de alfa ele é multiplicado por 298,25 igual a 200 vezes o seno de 70 graus. Sei também que eu quero encontrar o valor de seno de alfa. Então, se eu quero encontrar um seno de alfa e ele está multiplicando pelo valor de 298,25, esse valor de 298,25 ele passa dividindo para cá, né? Então, 298,25, né? E eu retiro ele daqui, ó. Então, eu vou chegar na calculadora. Pego 200, coloco na calculadora, multiplico por seno de 70 e divido por 298,25, eu tenho meu valor de 0,63. Só que esse valor aqui, ele não está em ângulo, ele é apenas um número, né? Se não me engano, ele está em radiano. Então você deve utilizar a calculadora da seguinte maneira. Vocês vão apertar Shift e seno
dá igual. E vocês vão encontrar o ângulo referente ao valor de 0,630, que é 39 graus. 39 graus é o ângulo desse valor alfa, né? Então aqui nós encontramos a força resultante. Nós encontramos o ângulo desse alfa. Se eu pegar essa imagem e traçar aqui, esse 39 graus é daqui até aqui embaixo, né? Tudo isso é 39,06. Só que o que eu quero é essa pequena inclinação da força resultante. Então, se eu tenho aqui, eu tenho 39,06, que é o total, e subtrair pelo 30, logo eu vou ter 9,06 graus, né? Então, a minha força resultante, ela subiu 9,06 graus. E essa é a direção que eu queria encontrar, né, desse sistema. Eu encontrei a força resultante desse sistema também. Bom, já aproveitando o momento que eu estou gravando os vídeos, eu vou falar sobre um sistema de blocos, né? Um sistema de blocos. O sistema de blocos, mesmo que ele esteja numa superfície, no caso uma mesa aqui, ó, né, ela está sob a atuação de algumas forças, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Aqui a gente vai falar sobre tanto horizontal como vertical. E também iremos frisar, né, ou aprender a decomposição dos sistemas de forças que estão sendo aplicadas, ou estão sendo aplicados num sistema bloco. Bloco contra bloco. Bom, aqui temos dois blocos. O bloco A e o bloco B. Nesse bloco A e bloco B, pelo tamanho já dá para ver que possui massas diferentes. Vamos supor que temos a massa do primeiro bloco igual a 2 kg. E a massa do bloco B é 3 kg. Né? Princípio da lei de Newton. Quando a gente aplica uma força em um determinado lugar, consequentemente vai ter uma resistência. Então, se eu estou aplicando uma força no bloco A, vamos isolar o bloco A. Bloco A. Se eu estou aplicando uma força no bloco A, uma força F, né? O bloco B, independente se é grande ou pequeno, ele vai influenciar com uma resistência, né? Ele vai inserir uma força também. Logo, essa força, ela é o contrário da força aplicada. Logo, eu posso chamar essa força de força de interação AB. Né? Então eu sei também, como eu estou empurrando o bloco A, né, e o bloco B também está dentro do sistema, eu estou inserindo uma força também
que vai de A e vai pegar no bloco B, que é a famosa também força AB. Então toda a reação de uma força tem uma resistência no lado contrário, né? Como não tem nenhum outro bloco aqui para ter uma reação para empurrar o B, então teremos somente uma força empurrando. Através disso aí é possível criar algumas formulações, né? A gente utiliza sistema linear lá no ensino médio, ensino fundamental. Tudo isso baseado nesse sistema aqui de força, né? Baseado nesse sistema de força e baseado também na nossa formulação. Força igual a massa vezes a aceleração. Então vamos supor que eu estou aplicando uma força que é de 10 newtons. 10 newtons para empurrar o bloco A. O bloco B vai criar uma resistência, só que eu não sei qual a força, né, que está equilibrando o A e o B. Não sei quanto que o B está influenciando em A e nem sei quanto que A está influenciando em B. Eu só sei que o A, ou alguém ou alguma pessoa, empurrou o bloco A com uma força com intensidade de 10 newtons. Então bora isolar o bloco A. Do bloco A eu posso extrair uma formulação. Vimos que tudo que está para a direita é positivo e tudo que está para a esquerda é sinal negativo, né? Foi isso que nós usamos lá na primeira aula. Então o bloco A ele está sob a atuação de uma força para a direita e uma outra força que está empurrando para a esquerda, que é o FAB. Então, através disso, eu consigo tirar uma formulação onde para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tudo isso igual a massa desse bloco, que é o bloco A, vezes a aceleração. Então essa formulação eu acabei de retirar desse sistema aqui onde eu estou aplicando uma força de 10 newtons, né? E o B está influenciando com uma força contrária. Se eu já tenho aqui a formulação para A, vamos fazer para B. O B temos apenas uma aplicabilidade de força de interação entre A e B, que é o FAB. Temos alguma outra força aqui? Não. Então eu sei que meu FAB é positivo por nomenclatura, igual a massa de B, que é o bloco B que eu estou trabalhando, vezes a sua aceleração. Então, nesse sistema bloco aqui, entre bloco A e bloco B, eu retiro essas duas formulações aqui. Essas duas formulações, eu posso criar um sistema linear, né? Da seguinte forma: F igual a menos FAB igual a massa de A vezes A, FAB igual a massa de B vezes o A. Sei que lá no ensino fundamental e ensino médio eu tenho duas variáveis iguais, mesma letra, só que com sinais invertidos ou sinais diferentes. Um é positivo, outro é negativo. Logo, eu posso mandar para o saco.
sobra apenas força, massa de A, vezes aceleração, mais massa de B, vezes aceleração. Isso baseado no sistema linear. Também eu consigo minimizar essa formulação aqui para facilitar o entendimento. Como assim? Força igual a massa de A, massa de B, multiplicado pela aceleração. Então fica muito mais fácil visualizar o sistema somando as massas e multiplicando com a aceleração. Então, para esse sistema aqui, se eu estou aplicando 10 newtons, se a massa aqui é 2 e é 3, e eu não sei a aceleração, então fica muito mais fácil manipular a formulação. Então, eu sei que meu F é 10. O meu A, que é a massa de A, é 2 kg. Minha massa de B é 3 kg. A minha aceleração eu não sei. Então 10 newtons. 2 mais 3, 5 kg vezes a aceleração. Se o 5 está multiplicando com a aceleração, eu passo dividindo. Então eu deixo em evidência o A, que é a aceleração. 10 newtons dividido por 5 kg é igual a 2 newtons por quilograma. Ou também traduzido, 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu encontrei a aceleração num sistema envolvendo dois blocos, um com 2 e 3. Mas professor, eu quero saber quanto de interatividade ou de força o A está aplicando em B, e eu também quero saber o quanto que B está aplicando em A. Aí eu respondo, professor ou alunos, tanto essa força daqui, ó, que está sendo aplicada de A em B, quanto entre B e A, é a mesma. Então eu vou aqui no sistema linear, aqui, eu encontro a formulação muito mais fácil de aplicar. Eu escolheria a formulação do bloco B, porque o bloco A eu envolvo mais duas variáveis. Eu consigo fazer a conta aqui, né? Então meu FAB, a massa de B é quanto? 3 kg. Multiplicado pela aceleração. Então meu FAB é 6 newtons. Então minha interatividade entre os dois blocos, entre A e B, é de 6 newtons. Eu poderia ter pegado essa aqui também, ó, né? Ter pegado essa aí e fazer a continha. Vamos supor que a massa é 2, a aceleração é 2 e a força é 10, né? 10 menos 2, 10 menos 4, né? É 6. Então, meu FAB é 6. Então, eu confirmo a minha resolução, né? Então, eu tenho uma força de 10 newtons aplicando em FAB, e o FAB ele está aplicando uma força ao contrário de 6 newtons. E há também, aqui nessa superfície, está sendo inserida uma força de 6 newtons. Tudo isso aqui vai ficar em equilíbrio, né? Então, nesse sistema bloco, eu utilizo o sistema linear para a resolução. Se eu tiver mais um bloco aqui à direita, essa formulação vai aumentando, né? Vai aumentando cada vez mais.